Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o Bernardo, eu estudo no IFSU, curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e a gente está aqui para mostrar no dia a dia como funciona a IA, inteligência artificial. A gente vai desvendar um pouco ela, vai desmistificar um pouco ela e vai meio que abrir os olhos para algumas coisas que a gente nunca percebeu. Meu grupo está formado por mim, pelo Gabriel Namur, pelo Iago da Rosa e pelo Guilherme Nicolau. Eu vou falar primeiro a parte de o que é uma inteligência artificial e como funciona. Mas a parte de o que é uma IA e como funciona, dar alguns exemplos que a gente nunca percebeu que são IAs. Começando, o que é a definição de IA? É basicamente a capacidade de um computador aprender com dados, ou seja, como é que a gente vai fazer aquele computador aprender sobre certo assunto? A gente não vai simplesmente explicar, fazer um texto e explicar para ele como funciona. A gente vai basicamente disponibilizar milhares e milhões de dados para ele sobre aquele assunto para ele aprender com aqueles dados, entendeu? Então tem até a analogia da receita de bolo, que a gente, em vez de a gente dar uma receita de bolo de chocolate para ele, a gente pega milhares de receitas de bolo de chocolate, envia para ele, ele vai analisar todas aquelas milhares, ele vai traçar um padrão, vai perceber que a melhor receita é quando faz desse jeito, quando coloca no forno tantos graus, quando pega esses ingredientes, e ele vai dar uma resposta praticamente instantânea para nós. E, bom, esse aprendizado todo, isso que a máquina analisa esses dados e consegue aprender, é chamado de machine learning, que traduzindo seria aprendizado da máquina. E aí ela tem uma função, ela tem uma memória, assim, esse aprendizado, essa memória, que ela lembra do que tu interagiu ao longo do dia, por exemplo, em alguns outros serviços, para te recomendar e personalizar aquele serviço. Ou seja, ele deixa mais do jeito que você gosta, entendeu? Agora eu vou falar um pouco, vou entrar um pouco na parte de algumas IAs que a gente nunca percebeu, né? Aproveitar esse tá em alta também as IAs de chat, né? A gente pensa que surgiu do nada, ChatGPT, Gemini, essas IAs que tu conversa por texto. Só que a IA ela tem bastante tempo já que ela já tá no nosso dia a dia, na rotina, e a gente nunca nem percebeu isso, entendeu? Bom, agora vou falar de inteligências artificiais que a gente usa no dia a dia e a gente não percebe. Começando com o mais recorrente, o mais que tá na nossa rotina e que a gente muitas vezes nem sabe, nem sabia que era isso, que é o corretor. O corretor automático usa a inteligência artificial para corrigir e muitas vezes antecipar as palavras que tu quer usar. Então ele pega os padrões ali, ele vê que tu vai escrevendo e ele vai entendendo quanto que tu usa aquela palavra no dia a dia, entendeu? Tu usa muitas vezes a palavra aula no dia a dia, ele vai entendendo que quando tu começa com A e U, tu já quer escrever aula. Ou se não, se tu escrever algo errado, ele corrige na hora, entendeu? Ele é bem prático e ele tá no nosso dia. Muitas pessoas não gostam, mas enfim, ele tá ali para nos ajudar. Tem o reconhecimento facial, que, bom, a IA ela reconhece os traços, né, do nosso rosto. E aí seja para biometria, para desbloquear celular, para, enfim, biometria, ou também em reconhecimento de fotos, de coisas que ele consegue reconhecer quem é a pessoa e marcar ela, sabe? A organização de fotos é basicamente bem parecido com esse reconhecimento facial. Ele reconhece os padrões de lugares, rostos, animais que estavam em foto e ele separa por álbum. Então, um álbum só onde tem a mesma paisagem, um álbum onde tem as mesmas pessoas, onde só tem os cachorros, os gatos, enfim. Isso tudo a gente falando mais de smartphone. Agora a gente vai falar um pouco da casa, né, de serviços que a gente usa dentro de casa, como as Smart TVs e os streamings, que eles usam basicamente de algoritmos. Esses algoritmos que a gente sempre ouve falar e fala são as recomendações, que basicamente ela fica ali vendo o que tu tá interagindo, né, vendo que música tu tá escutando, que série tu tá assistindo, qual tipo de filme tu gosta. Eles analisam esses dados todos e depois eles mandam recomendações para te continuar na plataforma e continuar consumindo o serviço deles. Tem também as IAs de assistente de voz, né?
já estão há bastante tempo aí. Alexa, Siri, Google Assistente, tu consegue conversar com elas, que elas vieram até antes desse chat GPT, Gemini. No e-mail também, filtro de spam, uma IA que consegue analisar os dados, analisar os e-mails e filtrar aquilo que ele entende que é spam, que não é para te ver. E em resumo, apesar dessas IAs de texto, de chat, tudo, terem estourado agora, por volta dos últimos anos aí, a IA já tá aí faz um bom tempo, não foi do nada. A própria criação desses chats já exige bastante tempo. E a IA, querendo ou não, ela é feita para nos ajudar e facilitar a nossa vida. Ela só pode ser criada por seres humanos, ou seja, não tem como a IA se rebelar, ela só pode ser controlada também por seres humanos. Quem está por trás dela são seres humanos e ela está ali para nos ajudar e nos facilitar no dia a dia, rotineiramente. Bom, eu vou falar sobre Machine Learning, né? E também sobre PLN. PLN significa o processamento de linguagem natural, que é uma etapa que a inteligência artificial utiliza para entender a linguagem humana. Por exemplo, num chat GPT da vida, que tu insere um prompt, ele só entende porque tem esse processo, processamento de linguagem natural. Eu vou estar explicando meio que desde o começo como funciona ali a inteligência artificial até chegar nessas duas etapas. E bom, a primeira etapa que nós temos nesse processo seria a coleta de dados, né? É até meio polêmica essa parte, porque várias fontes de dados, elas não são, vamos dizer, confiáveis, né? Para extrair os dados e tudo mais. E também alguns dados são extraídos sem permissão por vários modelos ou até pessoas descuidadas que utilizam a inteligência artificial e não sabem que os próprios dados delas podem ser usados para aprendizagem. Até o Copilot para empresas, em algumas licenças da Microsoft, ele já disponibiliza o Copilot que não é utilizado para aprendizagem. Por exemplo, o Copilot Free, que é o que as pessoas usam de graça, os dados inseridos são sim utilizados para aprendizagem. Já esse fornecido que é pago, né, para algumas empresas, as empresas podem inserir os dados delas ali que eles são confidenciais, não vão ser utilizados para aprendizagem. Então, depois dessa coleta de dados, a inteligência artificial transforma em tokens. Tokens é a forma que ela interpreta as coisas, que ela entende, é o meio que ela se comunica. Esses tokens, eles às vezes dividem as palavras inseridas, né? E também depois eles são transformados em vetores, vetores numéricos, vetores matemáticos. Por exemplo, cada palavra vai ter um valor. Aí, por exemplo, palavras parecidas, tipo rei e rainha, tem números parecidos dentro do vetor. Por exemplo, rei é 700, rainha é 703. Tudo isso para a inteligência artificial conseguir se comunicar. Depois já chega a parte do machine learning. Lógico que eu estou dando um exemplo bem macro, assim, tem vários microprocessos nesse caminho, mas eu vou estar explicando esses. Depois essa inteligência artificial ela faz o machine learning, né, que é o treinamento da máquina. Esse treinamento ele também pode ser feito de várias formas, né? Algumas delas são o supervisionado, seria meio que com perguntas e respostas, né? Meio que tu tá fazendo um questionário assim, aí tu instiga ela a responder da forma que tu quer. O não supervisionado, a inteligência artificial responde sozinha, vai aprendendo, né? E tem também um tipo de aprendizado que seria o de tentativa e erro, né? Por exemplo, assim, o aprendizado funciona na maioria das vezes dessa forma. Por exemplo, tu pega uma imagem de um cachorro, né? E aí a inteligência artificial treina com pesos. Os pesos seriam, por exemplo,
1, né, é o total. E aí tem a imagem do cachorro. Algo que para nós, humanos, que definitivamente a gente sabe que é um cachorro, seria o latido, né, obviamente. Então, o peso do latido do total de 1 seria 0,75. Aí, por exemplo, o restante ter patas, rosnar, sei lá, ter rabo, seria teria menos peso para determinar que é um cachorro. E se latir não for tão determinante assim, a IA vai ajustando os pesos. Por exemplo, se quatro patas, no fim ela perceber que é mais importante para saber que é um cachorro, ela tira o 0,75 do latido e aumenta o do ter quatro patas. Essa é uma forma de aprendizagem de máquina. E depois chega no processo natural da linguagem, né? Que seria a forma que nós escrevemos e a inteligência artificial consegue entender. Engenharia de prompt, o segredo para a IA trabalhar para você. Agora eu vou passar alguns exemplos sobre o poder do diálogo com a IA. 1. Seja claro e específico. Pense na IA como um funcionário muito inteligente, mas que precisa de instruções exatas. Quanto mais detalhes você der, mais certeira será a resposta. Fuja do "me fale sobre IA". Exemplo prático. Em vez de "me dê uma receita de bolo", tente: "quero uma receita de bolo de fubá cremoso para 8 pessoas, que use liquidificador e que fique pronta no máximo 1 hora, sem glúten e com a lista de ingredientes bem organizada". 2. Defina o tom e o formato. Quero uma lista, um e-mail, um resumo, e com que tom? Formal, descontraído? Peça isso explicitamente para a IA. Um exemplo prático: trabalho ou escola. Em vez de "escreva um e-mail", tente: "escreva um e-mail formal para o meu professor de história, pedindo para adiar a entrega do trabalho de pesquisa sobre a Revolução Farroupilha por problemas de saúde". O e-mail deve ter um tom respeitoso e profissional. 3. Dê contexto e papel. Se a IA precisa de informações prévias, ou se você quer que ela haja como uma especialista, diga a ela. Um exemplo prático: pessoal, eu estudo. Em vez de "me ajude a estudar", tente: "você é um professor particular de matemática do ensino médio. Explique-me o conceito de equação de segundo grau de forma simples, com um exemplo prático do dia a dia e um exercício para resolver". 4. Use exemplos. Às vezes, mostrar um exemplo do que você espera é a melhor forma de ensinar a IA. Isso é chamado de face shot prompting. Exemplo prático: criatividade ou conteúdo. Eu quero que você crie manchetes chamativas para um blog sobre a IA. Um exemplo: desvendando o futuro digital. Agora me dê 5 manchetes para um artigo sobre como usar a IA no home office. A IA no seu dia a dia. Agora eu vou passar algumas aplicações práticas com prompts inteligentes. No trabalho, preparar e-mails. Escreva um e-mail de agradecimento ao cliente João da Silva, que comprou o produto X, oferecendo 10% de desconto na próxima compra e com um tom amigável, em português de Portugal. Resumir reuniões. Resuma os principais pontos desta ata de reunião. Colhe a ata aqui, em formato de tópicos, destacando as decisões tomadas e as próximas ações. Brainstorming de ideias. Sou gerente de marketing e preciso de 10 ideias criativas para uma campanha de Dia dos Namorados para uma loja de chocolates artesanais, focando em casais mais jovens. Na escola ou universidade. Entender conceitos. Explique a lei da gravidade universal de Isaac Newton para um aluno do 9º ano, usando uma analogia com frutas caindo de uma árvore. Ajudar na pesquisa. Quais são os 5 principais argumentos a favor da energia solar no Brasil? Cite fontes confiáveis, se possível. Corrigir a escrita. Revise esse parágrafo, em busca de erros de português, gramática e coerência, e me sugira melhorias para um texto acadêmico. Na vida pessoal. Planejar uma viagem. Crie um roteiro de viagem de 5 dias para Gramado e Canela para uma família com 2 crianças pequenas, incluindo passeios acessíveis e restaurante kid-friendly.
A IA que cria imagens e vídeos. A inteligência artificial foi além de ser apenas uma ferramenta de conversa. Ela agora tem a capacidade de criar imagens e vídeos incríveis a partir de descrições textuais. Essas tecnologias, conhecidas como IA generativa visual, transformam a maneira como criamos e consumimos arte e conteúdo digital. As IAs responsáveis por essa geração visual funcionam através de um processo de aprendizado de padrões. Elas analisam milhões de imagens para entender como cores, formas e estilos se combinam. Então são capazes de criar novas imagens a partir de descrições que damos. Um exemplo clássico disso são ferramentas como DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion, que geram imagens a partir de textos. O processo é similar ao de um artista que, ao ouvir uma descrição de cena, a interpreta e a transforma em uma obra visual. Mas no caso da IA, isso acontece de forma instantânea e com variações praticamente ilimitadas. Além disso, as tecnologias mais avançadas estão evoluindo para transformar descrições textuais ou até imagens estáticas em vídeos. Ferramentas como o Sora, da OpenAI, e o Veo, da Google, são capazes de criar vídeos realistas ou até animar fotos, basicamente transformando um roteiro simples em uma produção audiovisual completa. Isso tem revolucionado setores como publicidade, redes sociais, design e educação, tornando a criação de conteúdo visual mais rápida, acessível e econômica. Porém, junto com essa inovação surgem desafios. O mais notável deles é o fenômeno dos deepfakes. Trata-se de vídeos ou imagens manipuladas de maneira tão realista que podem enganar as pessoas, colocando rostos ou vozes de pessoas em situações que nunca aconteceram. Identificar um deepfake não é tão simples, mas há alguns sinais para prestar atenção. Inconsistência nos movimentos faciais, como piscadas estranhas ou a falta de sincronia entre a boca e a fala, podem ser indicativos de manipulação. Também é importante observar a iluminação e as sombras, que podem não ser naturais, e usar artefatos digitais como pixels borrados ou distorções nas bordas de rostos e corpos. Além disso, deepfakes podem apresentar falhas em detalhes que a IA não consegue capturar perfeitamente, como movimentos artificiais de mãos, dedos ou outros membros do corpo. A voz também pode ser uma pista, pois pode soar robótica ou sem a emoção adequada. Em vídeos com áudio, vale a pena observar a entonação da voz e possíveis ruídos de fundo estranhos. Existem ferramentas que ajudam a detectar manipulações, como o Microsoft Video Authenticator e o Deepware Scanner, mas o olho humano, treinado para perceber esses detalhes, continua sendo crucial para identificar um conteúdo falso. O uso da IA generativa visual é uma grande inovação, mas também exige um senso crítico apurado. Em um mundo digital onde imagens e vídeos são cada vez mais fáceis de criar, é essencial questionar a veracidade do que vemos, verificar fontes, observar os detalhes e manter um olhar atento a conteúdos sensacionalistas são passos importantes para proteger-se contra a desinformação. À medida que a tecnologia avança, saber identificar o real do artificial se torna uma habilidade fundamental para navegar no futuro digital com segurança e consciência. Chegamos ao fim da nossa jornada pela inteligência artificial no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado e que agora se sinta bem mais confiante para explorar esse universo. Se este vídeo foi útil para você, por favor deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.